Desde quando aconteceu esse fato, embora faça muitos anos, eu ainda carrego em mim uma tristeza, uma dor e, por que não dizer, um certo peso na consciência. Morávamos em Minas Gerais e éramos estudantes na época. Estávamos terminando o ensino médio. O nosso grupo era um grupo meio da bagunça. Nem era o grupo bagunceiro, mas também não era o grupo santo. Era um grupo meio da bagunça. Éramos assim, descolados. Às vezes cabulávamos aula para ficar dando um rolê, dar umas voltas na rua, até dar o horário que terminavam as aulas. Escola, eu, Maria Ângela, o Tiago, o Jones, e fomos andando. Não vamos hoje, vamos matar a aula, vamos cabular a aula. E começamos a andar assim, até que chegamos. A nossa ideia era ir até o final da avenida e voltar, mas quando chegamos lá no final, chegamos bem perto do cemitério, ali de onde morávamos, da cidade onde morávamos. Vamos entrar no cemitério? Vamos. Entramos e tinha um funeral acontecendo, um velório acontecendo. Então nós nos misturamos ali com as pessoas, tal, nós quatro, eu, a Maria Ângela, o Tiago, o Jones, nós nos misturamos ali como se fôssemos conhecidos ou da família, e então nós disfarçamos como se fôssemos pessoas que estavam ali para o velório, mas na verdade nós tínhamos matado a aula, nós tínhamos acabulado a aula e tínhamos, caminhado até que chegamos ao cemitério. E aí, depois que nós visitamos o velório, ficamos ali um pouco, dando aqui, éramos parentes do falecido, sei lá. Aí fomos então andar entre os túmulos. Às vezes aquela curiosidade de ver quem é aquela foto, o nome da pessoa, que ano morreu, que ano nasceu. Às vezes era uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma mulher, um homem. Então a gente ia olhando assim, as lápides, né? As lápides dos túmulos. Lugar calmo, lugar tranquilo, e uma lápide nos chamou a atenção. Era uma lápide nova. E sobre o túmulo, uma carta. O que nos chamou a atenção mesmo foi a carta, porque lápides nós tínhamos visto muitas. Essa, no entanto, era uma moça bonita que estava ali e nova. Eu, o Tiago, a Maria Ângela e mais ainda o Jones olhamos um para o outro e mais ou menos um já sentiu o que o outro queria. Sabe, um leu o pensamento do outro, aquela turminha bem entrosada. Vamos ler essa carta. Aquela carta em cima do túmulo. Vamos ler essa carta. Aí um olhou para cá, olhou para lá. Vamos ler. Dava a entender que aquela carta tinha tudo a ver com a pessoa que estava ali sepultada. Estava inclusive bem pertinho da lápide. E bem pertinho da foto da pessoa, de uma moça, aliás, bonita. Então, olhamos de um lado, ninguém viu, pegamos a carta e começamos a ler a carta. Era uma carta apaixonada. Era uma carta de amor, era uma carta de despedida, mas também de desejo de se reencontrar em outra vida. Sabe aquela carta de uma pessoa que perdeu outra, mas uma pessoa muito querida, uma pessoa muito apaixonada? E nós vimos que era um rapaz apaixonado. Rapaz que tinha enterrado a sua amada depois de sofrerem um acidente de moto. Essa carta falava sobre o acidente. Ele pedia perdão se ele cometeu alguma imprudência na moto. E dizia que ele ainda um dia gostaria de encontrá-la na outra vida. Mas enquanto ele vivesse esta vida e ela na outra, ele estava tão abalado e tão se sentindo em falta, que dizia na carta: eu nunca vou esquecê-la, meu amor.
Eu nunca vou esquecê-la. Eu jamais vou abandoná-la, nem depois de morta. Nem depois de morta. Eu te juro. Eu sempre virei aqui dormir com você nesse túmulo. Estava escrito isso na carta. Estava escrito isso. Nós lemos a carta. O rapaz prometendo, inclusive, que não iria abandoná-la nem depois de morta. Ele se sentia, vamos dizer assim, meio responsável pelo acidente, talvez por uma certa imprudência na moto. E ela estava ali sepultada. E aquela carta apaixonada, aquela carta de saudade, aquela carta de amor. E ele terminava dizendo: eu nunca vou abandoná-la nem depois de morta. E sempre virei dormir aqui com você neste túmulo. Isso acabou despertando a nossa curiosidade. Será que ele vem aqui à noite para dormir neste túmulo? Não é possível. Mas ele está dizendo que vem. Ele está dizendo aqui que sempre vai vir dormir aqui com ela no túmulo. Que ele não esquece. E não vai deixá-la nem depois de morta. Mas será que ele vem aqui e dorme aqui? Não é possível. Até que levamos um susto. Era o coveiro. Ele chegou. Nós nem percebemos. Chegou assim por trás. O que vocês estão fazendo aqui, estudantes? O que vocês estão fazendo aqui? A gente estava tão assim, entretido na carta. Então, falando, cochichando ali, sabe? Será que ele vem dormir aqui mesmo? Então, o coveiro veio. E o que vocês estão fazendo aqui, estudantes? Nada. Nós já estamos indo embora. Aí, viemos no velório. É nosso parente, a gente está dando uma volta. Mas já estamos indo embora. E deixamos então a carta no mesmo lugar em que ela estava, pertinho da lápide, em cima do túmulo e perto da moça que estava sepultada ali. Deixamos a carta ali e fomos embora rapidinho. No caminho de volta, um de nós perguntou: o que vocês acham de virmos à noite no cemitério para ver se o rapaz, o homem da carta, dorme ali mesmo no túmulo? O Jones falou: eu topo. A Maria Ângela já falou: não, eu não topo, eu não aceito, eu não venho. Por que não? O Tiago disse: eu venho. Nós ficamos curiosos. De acordo com a carta, não só ele não iria abandoná-la nunca, como ele ainda viria dormir, sabe? Ali à noite, no túmulo com ela. Mas como é que ele faz? Ele entra dentro do túmulo? Ele dorme por cima do túmulo? Será que ele vem mesmo? Isso despertou a nossa curiosidade. Vamos vir aqui uma noite. Vamos ver se ele está dormindo aqui mesmo. Aí a gente acaba dando um susto nele. Então ficou certo de que nós iríamos só escolher uma noite, sabe, uma noite dessas, a gente inventa lá em casa, cada um inventa na sua casa que vai dormir na casa do outro. Eu vou dormir na sua casa, eu falo para os meus pais. Você fala que vai dormir na minha, você fala para os seus pais. Você fala que vai dormir na casa, cada um vai falando para os pais que vai dormir na casa de um. E foi o que aconteceu. Tiago acabou convencendo todo mundo, menos Maria Ângela, que era uma garota que, apesar de descolada também, tinha medo de fantasma, tinha medo de alma do outro mundo. Não, eu tenho medo de assombração. Eu não vou vir, não. Isso aqui vocês podem, vocês nem precisam contar comigo que eu não venho mesmo. E olha aqui, Tiago ainda tentou convencer Maria Ângela. Mas a gente forma um grupo, nós somos em 4, vamos sim aqui. Não, eu não venho. À noite não vem de jeito nenhum no cemitério. Bom, então ficou de marcar um dia da semana para nós, numa noite, irmos ao cemitério para ver se o rapaz dormia no túmulo mesmo. Puxa, olha só. Ele diz lá na carta que vem dormir. Mas como que ele entra no túmulo? Ele dorme por cima? Sei lá. Então deixamos passar aquele dia e fomos acertando e fomos combinando como iríamos fazer.
Então ficou certo, quinta-feira. Então vamos inventar que vamos no cinema. Vamos no cinema e olha, cada um vai dormir. Ó, você fala que vai dormir na minha casa, eu falo que vou dormir na sua, você diz que vai dormir na casa dele. E assim, os nossos pais acham que cada um foi dormir na casa do outro. E nós, na verdade, nós vamos no cemitério para ver se o rapaz da carta dorme lá mesmo. Coisa assim, sabe, meio de maluco. Mas foi o que nós acertamos. Íamos dizer que íamos no cinema e que íamos nos reunir, e nossos pais acreditaram. E por volta das 19 horas daquela quinta-feira, passei na casa do Jones. Em seguida passamos na casa do Tiago. E para nossos pais, dissemos que íamos dar um rolê lá perto do cinema. Vamos primeiro assistir um filme, depois, sabe, cada um vai dormir porque nós temos matéria para fazer, tem coisa para estudar juntos. Só que realmente fizemos isso. Fomos até o cinema, fizemos lá um tempo, assistimos um filme, e quando saímos do shopping onde fomos no cinema, pegamos a mesma avenida que sabíamos que ia dar lá no cemitério. E pegamos o caminho. Estava bem escuro. Sabe, noite bem escura, noite que não tem lua. Cemitério fechado. Nós sabíamos que o cemitério fecha 5h30. Cemitério fechado. Nessas alturas já são 9h30, quase 10 horas da noite. Pegamos a avenida até chegar no cemitério. Não sei, queríamos apenas matar a nossa curiosidade. Ver o rapaz dormindo lá no túmulo. Já que a carta ele estava dizendo que dormia lá no túmulo, que ia dormir, então nós queríamos ver comprovar se ele realmente dormia lá mesmo, lá no cemitério, lá mesmo no túmulo daquela moça. E até falamos, olha, a gente vai acabar dando um susto nele. Ah, tudo bem. Como não tínhamos jeito, nada, para escalar o muro do cemitério, um fez para o outro uma espécie assim de apoio com a mão, sabe assim, você faz assim, uma espécie de cadeirinha. Então pisa aqui, pisa, isso, sobe. O outro, primeiro foi o Tiago, o gordinho, porque era o mais gordinho, então vai você primeiro. Pá, o gordinho conseguiu com muito custo, empurra daqui, empurra de lá, pronto, caiu lá do outro lado, e bem na beira do muro havia um túmulo. Então você pulava o muro e caía em cima de um túmulo. E ele então, lá de cima, pegava a mão de quem vinha aqui de baixo. Novamente, outra cadeirinha. Isso, vai, sobe, vai, pronto. Mais um que foi. E os dois lá em cima agora me puxaram. Porque eu não tinha quem me fizesse esse apoio, essa cadeirinha, aqui com as mãos, com os braços. Então, eu subi, puxei, peguei bem lá em cima do muro, consegui, depois pulei para o outro lado. Admito que o cemitério, à noite, é mais sombrio ainda. Eu não tinha medo até aquela noite. Naquela época eu não tinha medo. Eu tirava até sarro. Como também o Jones, como também o Tiago. Só a Maria Ângela que não quis realmente participar. Tiago vai andando na frente com uma pequena lanterna na mão. Ele, o gordinho da nossa turma. O Jones logo atrás. Não sei porquê, mas algo começou a me dizer assim, sabe, que eu voltasse. Algo começou a me falar que eu voltasse, para eu voltar. Sabe quando você é tomado por um pressentimento ruim? Desde que eu pulei o muro para dentro do cemitério, eu senti essa coisa de que eu não deveria dar sequência, eu tinha que voltar. Mas já que estávamos lá dentro, e eu fui um dos incentivadores a que nós fizéssemos isso, então não tinha como eu falar, vamos voltar para trás, vamos voltar. Não. Então fomos em direção ao túmulo, com aquela lanterninha, o Tiago na frente,
e fomos em direção ao túmulo para ver se o rapaz estava dormindo lá mesmo, para ver se aquela carta aí que ele dizia que realmente dormiria lá no túmulo era verdade. Então nós fomos lá. Quando vimos o túmulo, não havia ninguém, e a carta também não estava lá. Alguém levou a carta embora. Pode ter sido o coveiro, de repente. Pode ter sido um vento que levou. Aí alguém ainda brincou. Foi o Jones. Quer ver que a moça saiu lá do caixão e leu a carta. E levou a carta lá para dentro do caixão. Ainda a gente ficou meio assim. Não faz gozação, não faz brincadeira não, porque eu já estava meio com medo. Até então eu nunca tive medo, mas eu estava meio receoso. Não sei, desde a hora que eu pulei para dentro do cemitério, alguma coisa me dizia: volta. Sabe, alguma coisa assim, uma premonição, um sexto sentido, uma intuição, sei lá, dizia que eu devia voltar. Mas eu continuei. Porém, nós vimos que a carta não estava no túmulo, como nós tínhamos visto. Mas o rapaz também não estava dormindo ali. Então, Johnny sentou um pouquinho assim na beira. Eu resolvi não sentar, nem o Tiago também. Sabe, a gente dessa de andar toda a avenida, pular o muro, andar pelo cemitério, quer dizer, estávamos meio cansados. Johnny sentou um pouquinho assim na beiradinha. Eu falei: não vou sentar não. O Tiago também não. Eu estava meio ressabiado. Eu ainda continuava com aquela coisa dentro de mim, de que eu tinha que ir embora logo. Eu até falei para eles: vamos embora já, não tem ninguém dormindo aqui, papo furado, o que ele escreveu na carta, sabe, só para escrever, porque você acha que ele ia dormir aqui? É quando de repente Tiago, que está com aquela lanterna, uma lanterna pequenininha, ele olha para trás e diz: vamos nos esconder. Tem uma pessoa vindo, deve ser o rapaz, vamos nos esconder. E de fato, um homem vinha vindo, meio mancando, provavelmente deve ser o rapaz lá, o acidente de moto. A moça infelizmente morreu, está sepultada ali. Ele deve estar machucado, deve estar com algum problema na perna, algum pino, quem sabe, talvez. Então ele vem, você percebe claramente uma pessoa vindo naquela noite escura. Você vê ainda reflexos, porque mesmo na noite escura, um pouquinho de claridade existe. Então dá para você ver aquele vulto vindo. É um homem mancando. Nós já deduzimos, deve ser o rapaz. É o acidente da moto, que ele está mancando por causa ele se machucou. Esse homem veio, parou exatamente no túmulo. É o rapaz. Acho que ele vai dormir. Acho que agora acho que é verdade mesmo. Acho que ele dorme aqui mesmo. Ele fez um carinho na lápide. Ele deu um beijo na lápide, na foto. Olhou para a frente, olhou para o lado, olhou para trás, como se desconfiando de alguma coisa. Como se ele estivesse percebendo que alguma coisa está ali acontecendo no cemitério. Está bem escura a noite. Apenas você vê um pequeno reflexo. Mas ele desconfiou de alguma coisa. Tanto que olhou em volta, olhou para frente, olhou de lado, olhou para trás. Sabe quando você sente que alguma coisa está assim no ar? E ele deve ter sentido que havia alguma presença ali de alguém. E ele então começou a escrever alguma coisa num papel. Talvez fosse, quem sabe, uma outra carta. Talvez, quem sabe, fosse outra declaração de amor. Talvez fosse outra carta de saudade. Começou a escrever. Mas volta e meia ele olhava assim, como se desconfiando de que alguma coisa estava errada no cemitério. E ele continuava a escrever, quando por fim terminou aquela carta, colocou sobre o túmulo, deixou bem pertinho da lápide com a foto da moça e uma flor. Ele havia trazido uma rosa vermelha. O rosa vermelha é o símbolo do amor. Então ele beijou a rosa e deixou ali. E novamente olha de um lado, de outro.
Como se ele desconfiasse que alguém estava ali. Como se ele sentisse que estávamos ali. E ele, quando então vai deixar aquele túmulo, depois de ter escrito a carta, depois de ter deixado uma rosa, deixado a lápide, ele poderia ter voltado por onde ele veio. Mas não. Ele vem em sentido aonde nós estamos, nós três. O Jones, eu e o Tiago. E acho que ele sabe que estamos aqui. E agora? O que a gente vai fazer? E ele vem vindo. Não dá para você ver a fisionomia da pessoa. É como se ainda fosse um vulto. Ele vem vindo caminhando aonde nós estávamos. Exatamente de onde nós estávamos observando ele. E ele sentindo que alguma coisa tinha ali no cemitério. Que ele agora vem vindo em nossa direção. Vem vindo em nossa direção. É nesta hora que eu disse: vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! E saímos correndo. Eu dei um grito: vamos correr, vamos correr! Eu e Jones saltamos o muro do cemitério. Nós fomos correndo com tanta rapidez. Nós, olha, pulamos, saltamos o muro. Mas só que o Tiago, que era o mais gordinho, ele não conseguiu. O Tiago não conseguiu alcançar, não conseguiu correr que nem nós. Ele era o mais gordinho, sempre foi o mais lento de nós todos ali. Então, o Tiago ficou lá no cemitério. Mas a gente agora estava com tanto medo. E se não fosse o rapaz? E se fosse uma alma do outro mundo? Porque não dava para você ver mesmo de verdade se era uma pessoa. Você via aquele vulto mancando. Chegou até o túmulo. Escreveu lá alguma coisa numa carta. Olhava de lado assim, para frente e para trás, porque ele sentia que havia qualquer coisa ali no cemitério. E de repente vem exatamente onde nós estamos. Só que ele, Tiago, não conseguiu correr como nós. Ele ficou para trás. Quer dizer, ele vai se virar. Ele vai se virar. E fomos embora. Eu e Jones fomos embora. E é isso que me pesa até os dias de hoje. E é por isso que eu escrevo essa carta. É por isso que até hoje eu sinto esse peso na consciência. Talvez éramos todos jovens, pouco mais do que adolescentes, porque nós deveríamos ter voltado. Nós deveríamos ter voltado e ver o que tinha acontecido. Por que o Tiago não veio? Tudo bem que ele fosse mais lento, que ele não corresse como nós, mas e o que aconteceu? Porque assim que pulamos, fomos embora correndo. O Tiago que se vire. O Tiago que sei lá, faz a... sabe? Aí fomos cada um para sua casa. Meus pais perguntaram: mas você não ia dormir na casa do Jones? Não, resolvi voltar. Lá no Jones perguntaram a mesma coisa: você não ia dormir na casa do Beto? Não. Então, enquanto na casa do Tiago, os pais achavam que ele tinha ficado na casa do Jones, fazendo lição. Eu, Jones, ele. Então, passou-se a noite. E eu na minha casa, Jones na casa dele. Mas e o Tiago? Deve ter saído de lá. Ele deve ter se virado. Mas aquilo ficou martelando. E o Tiago? Ele não era capaz de correr como nós. Até porque ele era mais gordinho. E no medo, na escuridão, no cemitério, aquele vulto. Tipo assim, perna para quem tem. E ele não tinha perna suficiente para correr como nós. De manhãzinha, levantei na minha casa. Jones levantou na casa dele. Fomos para a escola. Não demorou muito. Um pouco antes do intervalo, fomos chamados pela inspetora da escola para que fôssemos à diretoria. Na hora em que a inspetora disse: olha, é preciso ir na diretoria.
E justamente eu, o Jones, a Maria Ângela, que não participou, ninguém falou nada dela. Todos sabiam que nós formávamos um grupo, mas ninguém falou nada dela, porque chegamos na diretoria e de cara eu dou com os meus pais. Jones com os pais dele e os pais do Tiago. O que vocês fizeram com o Tiago? O que vocês fizeram com o Tiago? Mas como assim? Como assim? Nós não fizemos... Eu acabei contando tudo para os meus pais. Eu acabei contando tudo para os meus pais, o que tinha acontecido. Sabe, primeiro que nós tínhamos ido no dia anterior, um dia qualquer lá no cemitério, vimos uma carta, aí nós planejamos visitar para ver se o rapaz dormia mesmo lá no túmulo, e aconteceu isso, mais isso, aí quando ele veio para cima da gente, para um lado nosso, saímos correndo, e o Tiago ficou lá. Mas vocês não se preocuparam com ele? Mas no medo, no desespero, ele ficou lá. Vocês não sabiam que ele não corria como vocês? Sim, mas ele ia dar um jeito. Tiago havia sido encontrado de manhã, dentro do cemitério, com a mão assim, colocadas sobre o peito e com os olhos estalados, com os olhos esbugalhados. E eu e Jones nem sabíamos nada disso, nem tampouco a Maria Ângela, que não tinha participado, mas fazia parte do nosso grupo. Agora, diante dos meus pais, diante dos pais do Jones e diante dos pais do Tiago, a revelação: Tiago havia sido encontrado de manhã exatamente pelo coveiro, entre os túmulos, assim com a mão no peito e com os olhos, vítima de um ataque fulminante do coração, vítima de uma parada cardíaca. Bem provavelmente, ao não alcançar a gente, não correr como a gente, ele deve ter... E nisso deve ter chegado aquele vulto, aquele rapaz, sabemos lá, o levando a um ataque fulminante do coração. Eu apanhei tanto, mas eu apanhei tanto. Meus pais bateram muito em mim, para que eu aprendesse a nunca mais fazer uma loucura dessa. E agora? E agora? E agora? Foi preparado o velório. Os pais de Tiago não perdoavam. Ainda que fossem jovens, pouco mais do que adolescentes, mas o que vocês tinham que mentir? O que vocês tinham que ir à noite no cemitério só para ver se o rapaz dormia lá no túmulo? Olha o que aconteceu. Em seguida, meus pais mudaram. Fomos embora. Perdi o contato com Jones e com Maria Ângela. Mas não esqueço aquele dia, ou melhor, aquela noite. E me sinto culpado até hoje por ter deixado o Tiago para trás. Por não ter voltado, sei lá, mas o medo era tão grande nessas alturas. Eu peço que não fale o meu nome no rádio, mas foi participando da sessão Que Saudade de Você que encontrei a única forma para aliviar um pouco a minha consciência, que até hoje me culpo por não ter ajudado o Tiago. Me culpo ainda mais por talvez ter tido a ideia de irmos, e mais culpa ainda por não ter voltado, por não ter ajudado o amigo Tiago. Correu, não conseguiu, caiu, o coração parou, e só de manhã, quando os pais pensavam
que ele estava dormindo na casa do Jones, descobrem que ele estava, na verdade, morto no cemitério. Por uma aventura de nós, ainda sem juízo. Eu precisava escrever essa carta. Mas peço, não diga meu nome. Meu nome está completinho, meu endereço, mas peço para não dizer o meu nome. Mas eu precisava falar e dizer: Tiago, quantos anos já passam? Quantos anos? Deste fato trágico que custou a sua vida. Era uma brincadeira, a qual eu lamento pela brincadeira e por ter deixado você lá. Até hoje me culpo, mas quem sabe com esta carta eu possa me sentir um pouco aliviado. É duro guardar uma coisa só dentro de você. É duro guardar uma coisa só para você. É preciso falar, é preciso às vezes se abrir, é preciso dizer: que saudade de você! Mais uma história que a morte escreveu. Rádio Capital. Que saudade de você! Sessão líder, que saudade!